Você é um microempreendedor individual. Você sabia que você pode cometer um dos 3 erros que eu vou citar agora sem saber? Então preste atenção nesse vídeo que isso é importante para você. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo para ajudar outras pessoas a receberem também essas notificações desses vídeos e também para ajudar nosso canal a crescer. E também, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, né? Porque você vai ter conteúdo de qualidade. Mas vamos lá. Você constituiu o seu MEI. Qual é o primeiro erro que você pode cometer? É achar que simplesmente basta você fazer a constituição do MEI que está tudo resolvido. Entenda uma coisa. Quando você abre o MEI, você se torna uma pessoa jurídica. Você tem um outro registro, que é o seu CNPJ, e como tal, você tem obrigações. É óbvio que as obrigações do MEI, elas são simplificadas, quando comparado com outras empresas que nós temos. Mas ela também tem obrigações. Você tem que cumprir essas obrigações. Se você deixar de cumprir, você vai ter problemas. Obrigações como o recolhimento que você tem que fazer do seu imposto todos os meses, você tem que fazer uma entrega anual, no mínimo uma entrega anual, talvez você tenha mais dependendo da sua situação, obrigações de controlar o seu faturamento, obrigações de emitir documentos fiscais dependendo para quem você vende, controlar o que você está emitindo em documento fiscal. E muitas vezes o MEI ele não se dá conta disso. Por exemplo, uma coisa que aconteceu na virada do ano aqui. Algumas atividades mudaram, outras não puderam mais ser MEI. E muitos MEIs não se deram conta. Simplesmente não entenderam o que aconteceu, não entenderam o que mudou. O que acontece é que a Receita Federal pode te cobrar até 5 anos depois qualquer pendência que ela achar. E aí sabe o que vai acontecer? Muitos MEIs vão ter sérios problemas em relação a isso. Então muito cuidado quando você se torna MEI. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? É contar com uma orientação. Anderson, tem que contratar um contador para isso? Não estou falando que tem que contratar ninguém, não. Mas contar com uma orientação. Orientação como você pega aqui nesse canal. De repente você pode simplesmente, pontualmente, contar com a ajuda de um profissional contábil para te dar algumas orientações. Ou, por exemplo, no momento que você vai fazer a entrega de imposto de renda, você contratar um profissional contábil para isso, que inclusive é o segundo erro que eu quero citar para você. É quando vai fazer a declaração de imposto de renda. Olha só como que existe uma coisa que o MEI não se dá conta. Ele não sabe que existe uma regra própria para ele aplicado no que diz respeito aos seus rendimentos. A forma como esses rendimentos são lançados. Você tem uma parte desses rendimentos que são isentos, a parte maior, e tem uma parte que não é isenta. E aí você tem que saber como fazer esse lançamento no imposto de renda. Muitas vezes o MEI não sabe, ele vai lá e lança errado. Novamente, se aplica a regra dos 5 anos. Ou seja, faz o seu imposto de renda lá, qualquer, vai lá, entrega lá e tal. E aí simplesmente o governo tem 5 anos para te cobrar. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele fizer algum tipo de processo de fiscalização, inclusive muitos foram desenquadrados recentemente por um processo desse. E aí você vai ter situações onde pode colocar a sua vida profissional em risco. Por quê? Pura e simplesmente porque não deixou o seu imposto de renda na mão de quem conhece, que pode te orientar, que é um profissional contábil. Você pode até procurar Tactus para isso, nós estamos à sua disposição para te ajudar, tá bom? E o terceiro erro que eu quero deixar para você se diz respeito às plataformas que o seu CNPJ de MEI está conectado. Vamos imaginar a seguinte situação. Você foi lá e constituiu o MEI, e aí você se conectou com uma plataforma digital. Pode ser um Hotmart, um Eduz Monetiza, até as 3, como muitos MEIs acabam se conectando. Essas plataformas, elas transacionam valores sobre a sua empresa. Consequentemente, o governo tem acesso a essas informações. Você simplesmente desconsidera que você tem um limite a ser respeitado. E aí você tem MEIs, por exemplo, faturando valores astronômicos comparado com o que ele poderia faturar. Mas Anderson, como é que você pode falar isso? Porque a gente recebe os MEIs aqui. A gente pega ali os prints da plataforma para fazer a regularização dele. Só que muitas vezes quando ele vai fazer a regularização, já passou muito tempo e simplesmente ele vai ter que pagar o imposto em atraso, vai ter que retificar declarações, ou seja, é uma situação meio complicada, que poderia ser evitada se você colocasse ali em questão os princípios do MEI. Você tem um faturamento anual que você tem que respeitar, esse faturamento vai ser dividido por 12 meses no primeiro ano, então tem que tomar cuidado com relação a isso. Tudo que você transaciona em plataformas, não somente as digitais, mas também as plataformas que você tem de recebimento de cartão, você pode colocar ali um PagSeguro, moderninha, ou você pode colocar um Cielo ou qualquer outra, e aí você também tem essas informações que estão na mão do governo ou estão disponíveis a ele. Então tome muito cuidado, porque você não pode ignorar o rastro de informações que o governo tem em relação aos valores que são transacionados.
Seu valor é transacionado abaixo do limite? Tranquilo, então não precisa se preocupar com relação a isso, faz só a sua declaração de imposto de renda, contrata um profissional para isso, está tudo resolvido. Seu valor é acima do limite, nós estamos falando do limite de pouco mais de R$6.000, é muito pouco até, para quem trabalha como MEI, e aí tem ali um volume de recursos que são transacionados, muitas vezes esse valor supera facilmente, como eu já disse, é o que aparece aqui para nós. Então, muito cuidado, porque você pode ter problemas em relação a isso. Cometendo um desses 3 erros aqui, você simplesmente vai ter problemas com o seu MEI. E aí o que pode ser uma solução para o seu caso pode virar uma grande dor de cabeça. A melhor coisa que você pode fazer é contar com uma orientação específica para isso. Precisa da Tactus? Estamos à sua disposição. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.